Boa noite, pessoal. Por favor, se vocês estiverem me escutando bem, avisem aí para a gente poder dar continuidade. Espero que estejam todos aí. Enquanto vocês vão entrando e vão me avisando se está tudo bem. Olá, Fabiana. Eu vou escrever o tema da live aqui para a gente poder deixar os desavisados avisados. Poesia. Eu vou colocar o título em italiano, apesar de eu, evidentemente, lê-la para vocês em português. Opa, esqueci. Se estiverem me escutando bem aí, vão avisando, hein, para eu poder ter uma noção. Giacomo Leopardi. Pronto. Para os desavisados, nós vamos hoje trabalhar esta poesia de Giacomo Leopardi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nayara. Boa noite. Boa noite. Ei, tudo bom, Maria? Mariela, quer dizer, ô Jesus Maria. Mariela, que saudade de você. Como que tá a terrinha? Boa noite, Fabiana. Sara, muito bem. Boa noite, pessoal. Então vamos lá, vamos começar para a gente não perder tempo. Alegria encontrá-los aqui mais uma vez. Ei, Neemias, tudo bem? Que bom você por aqui também. Neemias, depois a gente tem que conversar, hein? Para entender depois algumas coisas. Beleza? Muito bom, Daniela, bem-vinda à sua primeira live. É Mariela, é verdade, é Mariazinha, tem toda a razão, Mariela, bem lembrado. Mariela, cruza os dedos aí, porque quem sabe a gente vai a Portugal um dia desses aí para encontrar você e te abraçar pessoalmente. Muito bem, pessoal, vamos lá. Chega de conversa fiada, vamos começar. A proposta hoje é um pouco diferente do que eu venho fazendo sempre, que a gente sempre ou pega uma obra, né, inteira, ou pega, né, alguns trechos de uma obra, e hoje eu resolvi pegar uma poesia. Nós vamos trabalhar uma poesia. Eu não vou nem dizer para vocês que vai ser uma live mais curtinha, porque me conhecendo, tenho certeza absoluta de que esta vai ser uma informação mentirosa já de cara. Mas de qualquer forma, a ideia é a gente trabalhar hoje uma poesia apenas de um poeta que eu gosto muito, na verdade um poeta que eu aprendi a amar aí por força de um encontro que eu fiz na minha vida, com um homem que certamente mudou os rumos da minha existência. E aí, mãe, boa noite. E, bem, a proposta é a gente pegar uma poesia dele, que se chama, em italiano se chama Alla sua donna, mas é conhecida pelas primeiras duas palavras da poesia, que em italiano se diz cara beltà, que infelizmente na tradução brasileira, pelo menos esta com a qual eu topei, eu acho que há outras traduções, essa do Ivan Junqueira, há outras traduções que eu já tive acesso a elas, nas quais as primeiras duas palavras da poesia é cara beleza. Eu me dei o direito aqui de pegar a poesia, a tradução do Ivan Junqueira, e exatamente em respeito, né, a essa expressão que ficou, né, que em alguma medida patenteou a poesia do Leopardi, eu vou mudar um pouco a tradução, né, do Ivan Junqueira, e vou começar também com Cara Beleza. Mas antes da gente chegar no Cara Beleza, e já aqui vendo que bastante gente entrou, eu vou dar uma contextualização rápida, né, de quem é o Giacomo Leopardi, para tantos aí que não conhecem esse poeta, e em seguida eu passo a leitura e uma conversa sobre a poesia. Lembro a vocês sempre, né, que a função da live literária é oferecer para vocês que aqui estão, né, recursos para a formação, né, de um imaginário mais consistente, de forma a garantir a vocês aí alguns recursos linguísticos, né, e de imagem que lhes permitam também enfrentar um pouco mais, de forma mais realista, né, com aquele realismo que o Paul Ricoeur
um filósofo francês, chamava de realismo poético, né? Que é, segundo ele, o verdadeiro realismo, né? O realismo das alturas. Tá? Bom, o Giacomo Leopardi, nascido, na verdade, o nome do Giacomo Leopardi era um pouco maior do que só Giacomo Leopardi. O nome dele era Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi. Esse nomão todo aqui ajuda vocês já, para quem conhece um pouquinho, né, as tradições mais nobres, dá para imaginar um pouco a razão que leva o Leopardi a ter esse nome tão comprido, né? O Leopardi era filho de uma família nobre, uma família bastante nobre, de uma cidade na Itália chamada Recanati, que fica na região da Marche, à beira do mar Adriático, né? Ali a região da Marche fica perto do mar Adriático. Recanati é uma cidade, enfim, uma cidade que naquele período tinha sobretudo a marca da nobreza. Ele é filho de uma marquesa, a marquesa Adelaide Antici, e de um conde, o conde Monaldo Leopardi. Tanto que o próprio Giacomo Leopardi era conhecido como Conde Giacomo Leopardi. Ele nasceu no ano de 1798, em junho de 1798, e morreu aos 38 anos, no ano de 1837, na cidade de Nápoles, na Itália. Morreu muito jovem, num período da história, para quem conhece um pouco de literatura, século XVIII, né, final do século XVIII, início do século XIX, o período que ficou muito conhecido como romantismo. O Leopardi, apesar da influência, né, de autores como Lord Byron e outros, né, importantes românticos do período, ele, no entanto, não se considerava um romântico, se considerava um classicista. Tá? Mas aqui são detalhes que interessam mais ao Raul Martins, e que provavelmente saberá dizer coisas mais graves e importantes sobre isso do que eu. Além de um poeta brilhante, e certamente um dos poetas mais importantes da literatura italiana, o Leopardi era também um grande filósofo. Eu já tive a oportunidade, em outras lives com outros amigos, tive a oportunidade de ler alguns textos de uma obra dele chamada Zibaldone, que é uma obra na qual o Leopardi faz uma série de considerações filosóficas importantes. É um autor, né, de uma profundidade muito impressionante e, enfim, é um autor que fica aqui uma recomendação, né, para vocês da leitura. Eu vou usar com vocês aqui para essa live essa obra da Nova Aguilar, que tem a obra completa do Leopardi. Gosto muito da Nova Aguilar, para falar a verdade, e gosto muito particularmente dessa obra por conta da quantidade de muito bons tradutores que se dedicaram aqui à tradução da obra do Leopardi. O Ivan Junqueira certamente é um desses que a gente pode considerar aí um grandíssimo tradutor. E há muitas das poesias do Leopardi que foram traduzidas pelo Ivan Junqueira, outras José Paulo Paes, e a gente poderia aí enumerar uma quantidade bastante grande de muito bons autores, de muito bons tradutores. O Leopardi era um intelectual com uma cultura vastíssima, trabalhava com tradução, conhecia muito de línguas clássicas e muito novo, aos 17 anos de idade, ele foi acometido por uma doença que na ocasião não se sabia muito bem o que era, e então se dizia que ele tinha sido infectado, ele era, na verdade, né, portador de uma doença chamada alguma coisa morte, agora não me lembro mais. Mas é uma doença que mais tarde a medicina foi se dando conta de que, na verdade, era uma designação inadequada, e hoje sabe-se que muito provavelmente, Giacomo Leopardi havia sido, na verdade, acometido por uma doença reumática
que se parece muito com uma pneumonia óssea, né? O que é isto? Eu não sei. Repito para vocês apenas alguns dados aqui do que está presente na biografia do Leopardi. O fato é que, por conta dessa doença, ele sofria de dores atrozes na coluna. Ele tinha, já com muito novo, ele tinha 2 corcundas, né? Ele tinha duas corcovas nas costas, por conta exatamente dessas dores. Ele tinha uma escoliose muito forte e sentia dores constantes, tanto na coluna, como também tinha problemas cardíacos, problemas respiratórios, de forma que ele venha a falecer justamente por conta dessa doença, né? por complicações desta doença. A poesia que nós vamos ler hoje, né, A la sua donna, é uma poesia que foi escrita no ano de 1823, um ano do qual o Leopardi, entre 1822 e 1823, ele resolveu se instalar em Roma, um pouco pensando, né, em respirar os ares da capital italiana. Não foi muito feliz, se desiludiu com essa experiência em Roma, se desiludiu não só com a experiência, né, que ele teve em Roma, como também se desiludiu com as instituições. De forma que em 1823 ele volta a Recanati, onde ele passa alguns, se eu não me engano, os 3 anos seguintes a esse retorno a Recanati. Depois ele vai para Firenze e finalmente ele se instala em Nápoles, onde ele vem a falecer no ano de 1837. Então, essa poesia, a La sua donna, é uma poesia que fruto de um período que vem posterior, né, a uma experiência de desengano, a uma experiência de desilusão, né? De desilusão com a vida, de desilusão com o mundo, de desilusão com a política, de desilusão com a igreja, de desilusão com a fé, de desilusão amorosa, né? O Leopardi, como bom, né, poeta romântico que era um homem que se apaixonou, né, sempre essas paixões platônicas. Num espaço de tempo tão curto de sua vida, ele viveu várias experiências de paixão arrebatadoras que, no entanto, não lhe trouxeram fruto algum, né? Nem o fruto de um amor correspondido, tampouco os frutos, né, do que significaria uma adesão pela vida, né, afora com uma pessoa. O Leopardi é o primeiro filho, eu esqueci de mencionar isso, é o primeiro filho de 10, né, que a condessa a Marquesa Adelaide e o conde Monaldo tiveram. Bom, esse aqui é um pouco o cenário histórico, né, o contexto histórico, e um pouco da biografia, evidentemente muito rápida, do Giacomo Leopardi. Vamos ver agora a poesia. A minha proposta para vocês, para que a gente tenha uma noção da poesia como um todo, eu vou me dar o direito de fazer uma leitura da poesia toda primeiro, e em seguida eu vou fazer alguns comentários. Eu disse para vocês na chamada para essa live que eu queria comentar um pouco com vocês hoje o que significa a experiência de esperança, onde que ela está sustentada. Eu queria então fazer uma conversa com vocês aqui hoje a partir dessa poesia, na qual a gente possa enfrentar o tema da esperança, tá bom? Então eu vou me dar o direito de fazer uma leitura rápida, né, uma leitura do texto como um todo. Não é uma poesia longa, é uma poesia curta, são ao todo 5 versos, né, 5 estrofes, desculpa, e a gente depois, em seguida, eu vou me detendo parte a parte aqui, para a gente poder conversar sobre a questão da esperança. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos prestar atenção, né? Ler poesia, escutar poesia nem sempre é muito fácil, mas a gente depois, né, eu vou me dar o trabalho de aos poucos ajudar vocês que estão aqui a entender um pouco melhor aquilo que me interessa. Vamos lá? Leio então a poesia, a tradução do Ivan Junqueira. Lembro a vocês, como eu disse no início da live, e diferentemente do que o Ivan Junqueira traduziu, eu optei por começar com Cara Beleza, apesar de o Ivan Junqueira começar com Ó Bela, tá?
E o faço, cara beleza, em razão, né, de como ficou conhecida a poesia em italiano. Ficou conhecida como cara beltà e não como alla sua donna, como de fato é o título da poesia. Então vamos lá. A sua dama. Cara beleza, que distante amor me inspira, o que se quer divino, a menos que uma errante sombra me agite o sono, ou na campina brilhe em mais belo dia, ou do arvoredo o riso. Tu acaso a inocente idade dita de ouro iluminaste, ou leves sobre a gente sopro flutuas, ou a sorte avara de nós te oculta e o amanhã prepara. De contemplar-te viva já não tenho esperança, talvez enfim quando desnuda e só, por nova senda a estranha vizinhança surgir minha alma. Logo no princípio de minha caminhada escura e avesa, julguei-te peregrina em meio ao pó, mas nada te recorda sobre a terra. E ainda que alguma outra se pareça, a ti no rosto, em gesto ou fala, eis que ela seria mesmo assim bem menos bela. Em meio à dor profunda que a vida humana expõe o árduo destino, se fosses como em sonho eu te retrato, a quem te amasse aqui seria a vida um júbilo divino. E vejo como ainda a vista erguida louvar a glória qual na juventude teu amor me faria. Agora o céu conforto algum nos dá a dor tão rude, e contigo a mortal vida haveria de ser como no céu, eterna e pia. Nos vales onde ecoa do fatigado agricultor o canto, eis que sento e deploro a ilusão juvenil que da alma voa. E nas colinas onde lembro e choro os perdidos desejos e a perdida esperança de mim, em ti pensando a palpitar desperto. Se eu pudesse nesta época sombria e no ar nefando guardar-te a essência, pois da imagem casta, se não me deixam vê-la, é o quanto basta. Se das ideias puras, uma és tu, que de forma tão sensível não quis do ânimo eterno estar vestida, e entre náuseos detritos provar as ânsias da funérea vida, ou se outra terra em cíclicas espiras te acolhe entre universos infinitos, e mais bela que o sol, vizinha estrela te ilumina, e um benigno éter respiras, recebe, de onde o tempo é infausto e breve, deste amante ignoto, o hino que ele escreve. Vejam, vamos lá. Então, para quem já está habituado com a leitura, com o texto poético, já deve ter feito agarrado algumas coisas, algumas imagens muito bonitas, que para mim interessa agora um pouco ajudá-los a se dar conta melhor do que está sendo dito aqui, né? A gente precisa, né, entrar na poesia de um jeito um pouco diverso, né? A poesia, ela é uma leitura que não é tão fácil quanto é a leitura da prosa. A poesia é, né, a língua elevada à sua capacidade mais alta, né? Então ela exige da gente mais trabalho, né? A poesia não é uma leitura rápida, né? Apesar de, como a Daniela está aqui, né, chamando a atenção, houve um tempo, né, um pouco perdido, é bem verdade, em que, né, a gente tinha mais, né, viva para a gente o hábito da leitura poética, né? Hoje em dia o que se costuma chamar de poesia me espanta, né? Mas enfim, não vem ao caso. Vamos lá, vamos entender aqui por que eu quero trazer para a cena da nossa conversa aqui sobre essa dama, né? Essa cara beleza a que se volta o texto do Leopardi, e por que eu quero trazer, né, à tona aqui uma conversa sobre a esperança, tá? E eu começo lembrando a vocês, só dando um pouco um contexto, talvez um pouco conceitual, é bem verdade, mas que vai ajudar a entender um pouco mais claramente a razão que me leva a trazer, né, o tema da esperança como discussão, né, como tema para a gente pensar usando essa poesia. Houve uma live que eu fiz com o Kik, né, o Luiz Henrique, psicólogo, com quem inclusive estou um projeto para o próximo ano, fiquem atentos que em breve vai ter notícia, na qual eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho, né, sobre as virtudes.
E nessa ocasião eu explicava para o Kiki, para a audiência dele, como a nossa entrada na realidade, né, a gente, para entrar na realidade, para a gente poder agarrar a realidade de forma mais potente, a gente precisa estar fortalecido de alguma forma. O estar fortalecido, né, no caso da entrada na realidade, pressupõe algumas bases, alguns fundamentos. A base de toda, né, entrada nossa na realidade é a humildade. Não vou aqui, né, descrever isso longamente para vocês, não vem ao caso, mas a humildade é o solo, né? A humildade, inclusive, vem de humus, né? A palavra humildade, a palavra humanidade, humano, ambas têm a mesma origem em humus, né? Que é nada mais nada menos do que solo, né? Do que esse solo, a terra, né? Da qual as coisas são feitas, né? Com este solo bem estabelecido, consegue-se erguer a porta de entrada na realidade, digamos assim. E essa porta de entrada na realidade, e aí onde entra a questão, né, a que eu me referia já desde o princípio, a questão da esperança. Essa porta de entrada, ela é constituída pelas, né, o batente da porta é constituído pelas 3 virtudes teologais. São virtudes que a gente não as tem por força de um esforço, de um empenho pessoal nosso, como são todas as demais virtudes morais. As virtudes teologais são virtudes que nos são infundidas, né? A gente, em alguma medida, recebe estas virtudes. Quais são essas virtudes? São a esperança, a fé e a caridade. O que a gente tem em jogo quando a gente está falando, né, dessa tríade aqui, né? A fé, a esperança e a caridade. Elas constituem a porta, né? Elas são o batente da porta que nos permite entrar na realidade. E o que cada uma delas indica? Então agora vamos falar brevemente da esperança, e aí vocês vão entender, e aí eu faço em seguida um apontamento aqui no texto do Leopardi, de como a experiência da esperança é vivida aqui, né, e apresentada neste texto. A esperança e a fé constituem, nesta porta de entrada no real, elas constituem os 2 marcos laterais da porta, né? Quer dizer, sem estes 2 marcos laterais, né, não haveria uma entrada. E a caridade se põe por cima desses dois, né, dessas 2 colunas da porta, de forma a cobrir, né, a nossa entrada no real. A esperança, ela nada mais é do que aquela virtude que faz-nos acusar a realidade de insuficiente. É por via da esperança que eu olho para a realidade e digo: veja, a realidade carrega coisas que não respondem, que não são adequadas à minha realidade, que não são adequadas àquilo que eu sou. Vamos dizer diferentemente, né, não incorrer aqui num erro, né? É por via da esperança que eu olho para o real, olho para aquilo que está dado na minha frente e digo que isto que está dado na minha frente não é suficiente, não é adequado à minha natureza, é insuficiente, responde menos, né? A palavra adequado é uma palavra que é bem interessante. Adequado vem de ad equare, equare significa tornar igual, e o ad aqui é justamente, né, tornar igual a, né? Então, se não é adequado à minha natureza, quer dizer que eu não me torno igual a uma pessoa humana, a não ser que, né, eu enfrente a realidade dizendo da realidade: isto que você me oferece, realidade, não é suficiente para o anseio que eu carrego, não é suficiente para a urgência que eu carrego, não é suficiente para a sede de sentido que eu carrego. Portanto, a esperança é uma virtude fundamental, é uma força fundamental, porque ao acusar as coisas de insuficientes, o que isso tem que ver com a esperança? Alguém poderia se perguntar. É exatamente porque eu digo: espera aí, isso que eu tenho diante dos meus olhos não me satisfaz, mas eu carrego um desejo. Por que eu carrego um desejo? O mesmo Pavese,
que eu tentei na semana passada apresentar para vocês e deu tudo errado, peço infinitas desculpas para aqueles que estavam aqui. O mesmo Pavese, né, na semana passada, numa frase dele, lapidar, ele dizia: se ninguém nos prometeu nada, por que esperamos? Veja, isso aqui é muito interessante, porque de fato é exatamente porque eu acuso as coisas de irreal, de insuficiente, é exatamente porque eu digo isso que está diante de mim não satisfaz, é que eu me dou conta mais clara, mais absurdamente clara, de forma mais clara e absurdamente mais clara, eu me dou conta de como eu carrego um desejo de satisfação. Eu carrego uma esperança. É possível, precisa ser possível, que algo satisfaça esse meu desejo. Esse desejo que diante do real acusa as coisas de insuficiente. Se ninguém me prometeu nada, por que eu espero? Se ninguém me prometeu nada, por que eu espero? Por que eu olho para essas coisas e ainda espero? Então, a esperança tem essa marca. Só para a gente avançar, e aí eu já passo acompanhando aqui com vocês rapidamente alguns trechos, né, que eu vou repetir para vocês da poesia. O que acontece com a gente quando a gente, portanto, experimenta a esperança? A gente se vê obrigado a olhar para a realidade com outros olhos. A gente se vê obrigado a perceber que talvez haja alguma coisa que não está evidente na horizontalidade do meu olhar, que seja ela sim capaz de satisfazer ao meu desejo. A isto se dá o nome de fé. Então a primeira, coluna desta porta é a esperança, me faz olhar para o real e dizer o real não satisfaz. A segunda coluna dessa porta é a fé, que me diz, ok, é verdade, o meu olhar na horizontal só vê insuficiência, mas se eu espero é porque algo me foi prometido, e se me foi prometido, é preciso que isto que me foi prometido se me manifeste, se me revele. É onde entra a fé. A fé é justamente esse componente que permite a gente, no encarar a realidade, deixar ver aquilo que se revela, aquilo que se esconde atrás do real, e que, em última instância, talvez seja aquilo que me satisfaz. A caridade, o amor, se coloca por cima dessas duas colunas, dizendo-me, ensinando-me, colocando-me com uma disposição de amor. Eu preciso amar esta coisa escondida, este algo que está aí, que o Giacomo Leopardi chama de mistério eterno do nosso ser. Vejam, com essas três aqui, eu não vou falar mais sobre as virtudes cardeais nem nada, eu queria apontar essas três porque estas três estão no núcleo duro desta poesia do Giacomo Leopardi. A La Sua Donna é nada mais, nada menos do que uma ode às três virtudes teologais. Uma ode, eu diria ainda mais, uma ode, usando aqui uma expressão belíssima do Luigi Giussani, uma profecia, 1800 anos depois, daquilo que houve, no primeiro ano da era cristã. Não foi à toa que eu escolhi esta poesia, em vista justamente do Natal que se aproxima, festa que muitos acabam, por força do que a cultura moderna acabou fazendo, acabaram desvirtuando do seu real sentido. Não vou aqui fazer nenhum tratado apologético acerca disso, mas essa poesia, segundo Luigi Giussani, é nada mais nada menos do que uma profecia 1800 anos depois daquilo que houve no primeiro ano da era cristã. Mas vamos lá, vamos entender que porcaria é essa que eu estou falando aqui para vocês terem uma ideia de como isso aqui pode nos ajudar também a entender uma dinâmica, que permite a gente pessoalmente entender melhor o que acontece com a gente como dinamismo humano profundo e o que permite a gente como psicólogo uma escuta
mais refinada, com uma sintonia mais fina, uma sintonia que dê conta de entender a dinâmica de esperança, a dinâmica de fé que move as pessoas, que move cada um dos que estão aqui. E se a gente começa a perceber isso, você psicólogo, você meu colega psicólogo, minha colega psicóloga, começa a perceber isso, você certamente vai ver iluminada, diante dos seus próprios olhos, né, uma possibilidade, um recurso, uma força, uma virtude que ajudará certamente o seu cliente muito mais e melhor do que qualquer técnica de que você seja dotado. Então, nós temos uma tarefa interessante. E você que não é psicólogo, saiba que, olhando desta forma para a sua própria existência, você tem aqui um recurso bastante útil, que é um recurso que basta o reconhecimento da presença dele em si mesmo para que você descubra uma força que normalmente você usa muito pouco. Vamos lá, falei demais aqui, mais do que eu queria. Vamos ver aqui, trechinho por trechinho, algumas partes dessa poesia que ajudam a entender o que é a esperança. Eu começo com essa frase inicial, cara beleza que distante amor me inspira, ou que sequer divino, a menos que uma errante sombra me agite o sono, ou na campina brilhe em mais belo dia, ou do arvoredo riso. Tu acaso a inocente idade dita de ouro iluminaste, ou leve sobre a gente sopro flutuas, ou a sorte avara de nós te oculta e o amanhã prepara. O que está acontecendo aqui? Aqui o Giacomo Leopardi está reconhecendo que há uma beleza, há alguma coisa para a qual ele se volta, coisa esta que em alguma medida parece ser o elemento de correspondência última das suas esperas. Mas só que vejam, ele fala de uma beleza distante, uma beleza que inspira-o, mas está distante. Ou seja, ele não identifica a beleza direto, presente na realidade para a qual ele se volta. Ele, na verdade, vê os traços desta beleza. Ele percebe que ela está presente, escondida. Olha que interessante. De alguma maneira, ele está falando já dessa segunda virtude teologal, que é a fé. Ele entende que essa beleza inspira amor, essa beleza, ela fala de algo que é divino, essa beleza agita o sono, essa beleza, ela faz o riso vir à tona, ela ilumina a idade de ouro. É uma beleza que a gente busca, que a gente anseia por ela, que a gente espera encontrá-la. É uma beleza que, em alguma medida, se oculta de nós no presente e prepara o amanhã. Olha que interessante. Preparar o amanhã, pessoal, tudo a ver com esperança. Quantos de nós, no meio das dores mais atrozes, dos sofrimentos existenciais mais duros de serem vividos, quantos de nós, dos que estão aqui, já não experimentaram em alguma medida, por instantâneo que tivesse sido, por pequeno no tempo que tivesse durado, não experimentaram em alguma medida a expectativa de que talvez possa haver, haja escondido no meio do real, algo que não está evidente, perdido, distante, como um sopro que flutua, algo que responde e prepara o amanhã. Hoje mesmo conversava com uma cliente que se perguntava, será que um dia isso vai passar? Será que um dia isso tudo que está me acontecendo vai passar? Quer dizer, quem já não se perguntou isso? Quem já, diante do sofrimento, diante da dor, diante da doença, diante da morte iminente, quem já não experimentou diante do desemprego, diante da doença de um ente querido, quem já não se perguntou com o coração calando fundo uma dor, quem já não se perguntou, será que isso vai passar? Quando isso vai passar? Essa ideia de uma expectativa de que o amanhã prepara algo de novo, tem que ver com aquela promessa. Ninguém me prometeu nada, por que eu espero que amanhã algo seja diferente?
Quer dizer, é disso que o Giacomo Leopardi está falando. Pensem o quanto cada um de nós, pensem vocês, cada um de vocês que aqui estão, como, em alguma medida, não há dentro de cada um de vocês o grito de espera por algo que o amanhã prepara e que seja profundamente correspondente. E que tem as características disso, aqui o Pedro está aqui lembrando, desse cor inquietum, desse coração inquieto que busca, que tem uma sede louca e que não consegue encontrar no real nada que satisfaça, a não ser naquele objeto para o qual a fé aponta. A segunda estrofe, que é um espetáculo, diz: de contemplar, olha só, de contemplar-te viva, já não tenho esperança. Olha o que ele está querendo, que essa beleza distante, essa beleza que prepara o amanhã, ele diz que contemplá-la viva, ele não tem mais esperança. Por que ele não tem mais esperança? Porque, em alguma medida, o olhar dele, a esperança dele, é algo que está sustentado no quê, pessoal? A nossa esperança é a nossa entrada no real. Efetivamente, esta beleza, essa cara beleza que prepara o amanhã, ela não está presente no real, ela não está viva no real. Ela está viva numa outra experiência que a gente vai ver logo onde ela se manifesta e por que é possível alimentar em nós uma esperança que, vinculada à fé, permite-nos amar este algo que inquieta o nosso coração, que enche-nos de um anseio de correspondência. Talvez, enfim, quando desnuda e só, por nova senda a estranha vizinhança surgir minha alma. Olha só, qual é a possibilidade de talvez ele contemplar viva essa cara beleza? Essa beleza que ele não tem mais esperança de ele contemplar viva, no dia que a alma dele estiver desnuda e só, nessa estranha vizinhança. Qual estranha vizinhança? A vizinhança dessa cara beleza. Ou seja, é no eterno que eu consigo, ele está dizendo, é no eterno que eu vou conseguir finalmente contemplar o objeto da minha esperança, essa cara beleza, é lá no eterno que eu finalmente vou conseguir contemplar. Porque é nessa vizinhança, onde a minha alma desnuda e só poderá transitar contemplando viva a beleza desejada, a beleza ansiada pelo coração inquieto. Logo no princípio de minha caminhada escura e avesa, julguei-te peregrina em meio ao pó. Que ele está dizendo, olha, logo que eu comecei a vida, o que eu acreditei que talvez, no meio das coisas, no meio do pó, você estivesse presente. Julguei-te peregrina em meio ao pó, mas nada, olhem isto, nada te recorda sobre a terra. E ainda que alguma outra se pareça a ti no rosto, em gesto ou fala, eis que ela seria mesmo assim bem menos bela. Quer dizer, aquilo que a gente deseja e que de repente eu anseio por algo que corresponda profundamente, que se adeque profundamente à minha expectativa, ao meu desejo, e quando eu encontro aquele rosto daquela mulher, e quando eu encontro aquela obra à qual eu dedicarei toda a minha vida, e quando eu descubro que há um trabalho com o qual eu posso me empenhar e entregar um serviço de qualidade, quer dizer, quando eu começo a descobrir que há objetos que talvez permitem-me experimentar um pouco o que é esse objeto que é minha fé, para o qual a minha fé aponta. Quando eu descubro isso, eu me dou conta que, por mais belo que seja, ele seria bem menos belo. Quer dizer, embora se pareça a ti no rosto, em gesto ou fala, eis que ela seria mesmo assim bem menos bela. Qualquer coisa que a gente encontre como resposta aos nossos anseios mais profundos é sempre menor, sempre menor. Sempre fica dentro, se eu não me engano é o próprio Cesare Pavese, se não é o Pavese é um outro quem diz, um outro poeta italiano que carrega o mesmo elan de espera,
quem diz que em alguma medida tudo aquilo que a gente toca do real carrega dentro de si ainda não é isto, ainda é mais, eu preciso de mais, eu quero mais, né? É disso que nós estamos falando aqui, né? É exatamente disso que nós estamos falando. Em meio à dor profunda que a vida humana expõe o árduo destino, se fosses como em sonho te retrato, a quem te amasse aqui seria a vida um júbilo divino. Olha que coisa impressionante. A vida é uma dor profunda. Pessoal, novidade? Não. Novidade é só para aquele fracote, o famoso pudim de duas patas, que acha que, né, o seu sofrimento desse tamanzinho, né, e é desse tamanzinho não porque o seu sofrimento pudim de duas patas, é porque o sofrimento sobre a face da terra é a marca, né, da nossa vida. Quer dizer, a gente sofre de fato, né? A dor profunda é que a humana vida expõe o árduo destino, né? Se ainda assim, no meio dessa dor profunda, eu pudesse, né, contemplar, né, aquilo que é só o teu retrato, só olhando o teu retrato, a quem te amasse aqui seria a vida um júbilo divino. Olhem a dica que esse cara está dando para gente. Escuta, você quer entender um pouco melhor qual é a chance de você sair desse buraco no qual você cai cada vez que a vida te puxa, né, para a realidade, te estampa na cara o sofrimento? Escuta, você quer entender um pouquinho melhor por que a sua ansiedade, né, qual é a saída da sua ansiedade? Escuta, você quer entender um pouquinho melhor por que o sofrimento da perda, do desengano, da desilusão amorosa sofrida, né, ela pode não ser a palavra final sobre você? Basta que você contemple o retrato deste objeto que a gente espera, apesar de ninguém nunca, aparentemente, ter nos prometido nada. Porque o mero contemplar o retrato desta coisa que eu espero encontrar já é o suficiente para tornar a vida um júbilo divino. E vejo como ainda, à vista erguida, louvar a glória qual na juventude teu amor me faria. Eu poderia, portanto, louvar a glória da vida só de amar este objeto. Olha só, esperança, fé, e olha a caridade entrando na jogada, olha o amor entrando na jogada. Pessoal, não é só um texto poético de um cara do século XVIII, XIX. Isso aqui é experiência humana. Qualquer um de nós entra no real com estas forças, com estes recursos, a esperança, a fé e o amor. Qualquer um de nós é capaz, portanto, de enfrentar os dramas da própria existência, na medida em que lança mão destes recursos. Esses recursos não são para enfeitar, não são para a gente pendurar no pescoço com uma joia ou para a gente amarrar na orelha. Esses recursos são recursos que permitem-nos louvar a glória qual na juventude. Louvar a glória da existência qual na juventude. Toda a existência, por sofrida que é espaço de louvor, é espaço de agradecimento. É preciso saber dizer todo dia, todo instante, a cada circunstância, cada encontro, todos os acontecimentos, por dolorosos ou não dolorosos que sejam, dizer obrigado, dizer, ser grato pela existência. Por quê? Esta experiência, em alguma medida, a experiência da contemplação daquilo que em última instância responde aos meus anseios, é o que faz-nos estar nessas circunstâncias duras com um louvor na ponta da língua, né? Quer dizer, com um júbilo divino, né, sob os olhos, né? Quer dizer, iluminando nossa forma de olhar. Agora o céu conforto algum nos dá a dor tão rude, e contigo a mortal vida, olhem isso, haveria de ser como no céu, eterna e pia. A simples contemplação dessa beleza infinita que rasga-nos o coração, ela é mais capaz de tornar a nossa vida como o próprio paraíso, eterna e piedosa. Eterna e pia, eterna e piedosa. A mera contemplação dessa beleza capaz de nos satisfazer. Nos vales onde ecoa do fatigado agricultor o canto, eis que sento e deploro a ilusão juvenil que da alma voa. E nas colinas onde lembro e choro os perdidos desejos e a perdida esperança de mim,
em ti pensando a palpitar desperto. Está dizendo, olha, todas as vezes que eu dediquei a minha vida ao trabalho, e dediquei a minha vida ao trabalho, né, com as falsas esperanças de quem, ao invés de acusar a insuficiência do real, a insuficiência dos objetos das nossas atenções, todas as vezes que eu agi assim, eu, inevitavelmente, sento na beira da estrada e deploro, né? Ou seja, a famosa lamentação, a famosa reclamação, a famosa encheção de saco, o famoso mimimi, o famoso ferida aberta que de tudo se queixa. A gente só se queixa na vida, a gente só é fracote, a gente só consegue, de fato, tornar a vida uma lamentação constante, porque, no fundo, a gente não olha para a única coisa que efetivamente é capaz de nos satisfazer. A gente não olha para aquilo que nos faz, pelo simples sonhar com ela, acordar com o coração palpitando, a palpitar desperto. Se eu pudesse nessa época sombria e no ar nefando, guardar-te a essência. Ah, se eu pudesse, no meio das circunstâncias duras, guardar-te a essência, cara beleza. Guardar-te a essência, cara verdade. Guardar-te a essência, caro bem, cara bondade. Ah, se eu pudesse guardar-te a essência. Ah, se em cada circunstância eu pudesse me mover, dizendo com a boca cheia de esperança, quando é que vai ser diferente? Será que vai ser sempre assim? Não, o meu coração não foi feito para ser sempre assim. Meu coração foi feito para algo mais do que isso. Eu preciso de algo mais do que isso. E aí, esse final é a maravilha das maravilhas. Se das ideias puras, uma és tu, que de forma tão sensível não quis do ânimo eterno estar vestida, e entre náuseos detritos provar as ânsias da funérea vida, ou se em outra, vamos uma dessas coisas. Ele está dizendo, olha, se você, beleza, fosse uma das ideias eternas, aquelas do hiperurânio platônico, né, do mundo das ideias platônicos, se você fosse, né, uma dessas ideias puras, né, e uma dessas ideias puras que não quisesse, né, assumir a carne não quisesse ser encontrável, se você fosse uma dessas ideias que não quisesse assumir uma forma sensível por conta dos náuseos detritos, né, e das ânsias dessa funérea vida, olha que coisa impressionante. Ou se em outra terra, em cíclicas espiras, te acolhe entre universos infinitos, e mais bela que o sol, vizinha estrela, te ilumina, e um benigno éter respiras. Olha só o que ele está dizendo. Se você não quisesse assumir a forma carnal, se você não quisesse assumir essa vida funérea, essa vida marcada pela morte, e preferisse ficar entre as espirais da eternidade, vivendo entre os astros mais iluminados de todos, olhem isto, como termina essa poesia. Recebe de onde o tempo é infausto e breve, deste amante ignoto, o hino que ele escreve. Por que raios o Giussani chamava esta poesia de uma profecia 1800 anos depois do acontecimento mais surpreendente da história humana, do acontecimento que abalou a história humana de uma vez para sempre? Porque o que aconteceu foi exatamente com a encarnação, com o Natal, foi exatamente isto. Mais do que uma ideia pura, o próprio verbo, a própria consistência do real, resolveu assumir os náuseos detritos e provar as ânsias desta funérea vida, e assumir a forma sensível humana, para que você, eu, cada uma das pessoas do gênero humano, daquele momento,
absurdamente espetacular do início da era cristã, pudéssemos finalmente dizer com a boca mais cheia do mundo: sim, há uma esperança. Por isso eu espero. Sim, é possível encontrar o sentido da minha vida no meio dessa vida marcada pela morte, marcada pela dor, marcada pela sensibilidade que se decompõe. É possível experimentar alguma coisa que tem o caráter de sentido, o caráter de solução das nossas esperas, das nossas expectativas de sentido. Isto não é um problema do cristãozinho, ou do judeuzinho, ou do carola, né, que está lá trancafiado na igreja todo santo dia. Isto é o problema do homem, é o problema humano. Ou há um objeto para a minha esperança, ao qual os meus olhos podem se voltar e o meu coração pode se derramar de amores, ou eu vivo uma mentira, ou a existência humana, ou a própria realidade, ou as relações não fazem o menor sentido. E ficar aqui 50 minutos escutando um psicólogo doido careca falando de uma poesia de um poeta tuberculoso do século XVIII é a maior perda de tempo da vida de vocês. E, finalmente, aqueles que estão aqui, que são meus colegas psicólogos, é uma loucura ainda maior gastar o tempo de vocês fazendo aquilo que vocês acham que talvez pudesse ser o auxílio à vida de alguém, enfrentando todo santo dia a clínica, o consultório de psicologia. Porque não faz sentido você escutar a dor do outro, acompanhar o outro na sua dor, se você não pode oferecer para ele, pelo menos, a esperança de que no meio desse grito, será que eu vou ter que ficar assim para sempre? No meio desse grito, será que nunca vai mudar? No meio desse grito, por que tanta dor? Se você não pode dar uma resposta a isso, que ao invés de partir da sua técnica, que ao invés de partir da sua teoria, parte da tua presença, uma presença que contempla esta ideia pura de uma beleza descomunal que satisfaz o teu coração, se você não é capaz de reconhecer isso na tua vida, nego, você está perdendo o teu tempo. Você está perdendo o teu tempo e, sobretudo, você está enganando as pessoas que te pedem ajuda. Se você quer ajudar de fato, eu digo com as palavras do próprio Viktor Frankl, você não será jamais um bom psicólogo, a não ser que você seja uma pessoa que tem dentro de si uma experiência de uma fé tão consistente a ponto de reconhecer os traços com nome, sobrenome e endereço disso a que você pode dedicar a sua vida como objeto de amor, de fé e de esperança. Sem isso, o nosso trabalho é perda de tempo. Povo, deixo vocês com o Giacomo Leopardi e não avanço mais do que isso. Fica aqui uma sugestão para vocês, uma dica. É um autor que precisa ser lido, relido, conhecido por nós. Há muitos poetas, né? A gente poderia aqui passar talvez um ano inteiro fazendo lives literárias todo santo dia, trazendo grandes nomes da literatura, e ainda assim a gente não daria conta da quantidade gigante de coisas de uma qualidade impressionante, capazes, todas elas, de nos oferecer recursos fundamentais para que a gente possa enfrentar a vida, né? De peito aberto, sem ser profundamente determinado pelas coisas, né?
dizer, com uma liberdade para agir no meio dessas circunstâncias como pessoa, com alguém que tem uma atitude que constrói a vida de um outro jeito. Não por força pessoal, não por força de super-homem que a gente não é, mas mere e simplesmente pelo reconhecimento dessa beleza que nos abraça, que nos alcança e que ela, sozinha, torna a nossa vida uma vida a qual a gente pode dizer que tem algo do divino, tem algo do extraordinário. Ok? Estão me perguntando se vai ficar gravada. Ela fica gravada 24 horas até amanhã, às 22 horas. Acho que vocês conseguem assistir a essa live. Lembro a vocês que na próxima quarta-feira, live das quartas-feiras, a gente está falando sobre maturidade, a gente continua. Minha memória não está muito boa, eu não lembro, não sei se amanhã vai ter alguma live, mas se tiver, depois eu divulgo para vocês, de terça e quinta-feira e sexta-feira também. Temos aí coisas que vão acontecer nos próximos dias. Lembro a vocês, mais uma vez, os que estão aqui, quem não está aqui, até amanhã, às 23h59, isso aqui é um recado importantíssimo, apesar de estar fugindo um pouco aqui do tema da live, mas até amanhã, às 23h59, ainda vai ser possível comprar ingressos para o Rota 2020, com direito a jantar VIP, para aqueles que, evidentemente, comprarem os ingressos para o jantar VIP. Vão estar presentes, além de mim, o Tiago Vieira, o Jota e o Francisco Escorcim, dos Náufragos. Vai estar o Fernando Pinheiro, o Saulo Barbosa e o Dario Leitão. E no jantar VIP vai ter a presença do ilustríssimo Dr. Ítalo. Então, se você vai deixar passar essa oportunidade, meu amigo, bom sujeito não é. Pessoal, boa noite para vocês, boa semana, fiquem com Deus, até quarta certamente, se amanhã a gente tiver alguma coisa, a gente se vê na terça-feira e na quinta também. Fiquem com Deus, pessoal, valeu!